Tá aí para todos. Oferecimento. Unifoa, formando para a vida e Emporium Decorações. Rua 16, Vila e Beira Rio, em Volta Redonda. Boa tarde, criatura. Solta o som, DJ. Sextou na tela do Tá aí para todos. Solta o som. Vai baixando, vai baixando, vai baixando. Obrigado, DJ. Gosto desse fervo. O nosso assunto de hoje, aliás, teremos dois assuntos. Olha só que legal. Saúde bucal com o meu convidado, Dr. Eduardo Pimentel, dentista. E eu terei depois um convidado especial que está aqui na cidade de Barra Mansa. E, obviamente, ele sabe que as portas sempre estão abertas para ele aqui na tela do Tá aí para todos. Que é o deputado federal, olha só, Antônio Furtado. Tá bom para você, criatura? Então, ó, o assunto hoje é fervo aqui na nossa tela, tá bom? Vamos aqui, deixa eu ver aqui, Dudu. Nós temos algumas coisas que estão acontecendo lá fora. Olha aí, ó. Tem um recadinho, ó. Abaixa o som pra mim, DJ. Ótimo programa para nossas tardes. Ficou melhor ainda com a psicóloga Sônia Garcia. Excelente profissional, maravilhosa. A Fernanda e o esposo dela mandou esse recadinho pra gente aqui e que eu agradeço a sua participação. E Sônia Moreira simplesmente é uma profissional exímia, que eu sempre faço questão que ela participe com a gente aqui na tela do Tá aí para todos, tá bom? Tem mais um, ó. Manda um alô para minha sobrinha, Maria Rafaela, filha de Lucimar e Denilson da Cotiara, Barra Mansa. Ela tem 6 anos, adoro tá aí e assiste ele direto. Patrícia Carmo. Ô, Delícia, ó, beijo, beijo, beijo. Olha só, vou mandar um beijão pra você. Segura aí, ó. Pegou? Então, gosto assim, tá bom? Eduardo Pimentel, nós temos aqui uma perguntinha pra você. Hoje o dentista, né? Deixamos pra trás o centro dos idosos. É verdade que um problema dental pode provocar doenças cardíacas? Márcio Esteves, da cidade de Valença. Tudo bem, Thaí? Boa tarde, muito obrigado pelo convite mais uma Seja vez, tá? Eu me sinto em casa aqui. Então, realmente é verdade. O que acontece? O dente é ligado com o restante do corpo. Então, um dente com uma cárie muito profunda, que atingiu a polpa, que pode vir a dar um canal, um abscesso, ele pode causar uma endocardite bacteriana, tá? E levar a uma lesão no coração, sim. Isso é muito corriqueira ou é muito difícil? Porque há pessoas, Dudu, você há de convir, que às vezes não tem acesso à saúde e nem, principalmente, um consultório particular. E já teve algum caso? É sabido de algum caso? É muito mais comum do que você pode imaginar. Que isso? Eu mesmo, na época da faculdade, eu perdi um professor que era dentista por endocardite bacteriana. Ah, mas como, Dudu? Não, para aí. Tem explicação isso? Tem, então. Casa de Ferreira, espeto de pau, né? O dele custou o coração, né? Eita, babado forte isso, hein? Márcio Valença, obrigado pelo seu... Márcio Esteves, né, da cidade de Valença, obrigado pela sua participação, tá bom? Olha só, tem mais um aqui, ó. Eu tenho pavor, isso é fato, eu tenho pavor do motorzinho barulhento do consultório de dentista. Acabo deixando de ir por isso. O que posso fazer para eu, dentista, e não precisar logo dele? Joyce Alves, da cidade de Volta Redonda. Querida, vá anestesiada. Toma um Lexotan, eles te colocam na maca, você chegar ali, abre a sua boca, cuida da sua boca, quando você acordar, você não viu barulho nenhum. Eu já dei a receita. Mentira, fala aí. Então, tá aí, eu acho que a coisa mais simples de se fazer, né, eu acredito, é que seja a prevenção. Quando você trabalha com a prevenção, você evita uma emergência, evita usar o motorzinho, né, evita um tratamento odontológico mais invasivo. Mas alguma coisa também, Dudu, talvez né, eles não sabem, mas já há muitos aparelhos agora que não emitem mais som. Então, porque os tradicionais aparelhinhos, né, que é o motorzinho, ele é feito através de rolamento. Então o rolamento faz aquele barulho, o atrito da broca com o dente, que é um material bem próximo ao osso, né? Então faz aquele barulho bem forte com o rolamento. E a pessoa cisma que é a agulha que está destruindo toda a boca. Com certeza. Hoje em dia já tem um tipo de caneta que é a laser, mas assim, no Brasil ainda a gente
tá longe de... Brasil, né? Nós tá estamos... explicado, tá explicado. Ó, Joyce Alves, da cidade de Volta Redonda, ó, espero ter respondido aí a sua pergunta aí também com o nosso amigo Dudu, tá bom? Tem mais aqui, Dudu. Clareamento caseiro é contraindicado? Como bicarbonato de sódio ou água oxigenada. Lucas Couto, da cidade de Resende. Será que ele tá querendo clarear a raiz para fazer uma luzes no dente? Água oxigenada. O cabeleireiro que usa isso, né, criatura? Vamos lá. Então, ele misturou um pouco de informação aí. Existe o clareamento caseiro, que é indicado pelo próprio profissional, o cirurgião dentista. Então existe. Existe. Mas não com esse material. Não com esse material. A água oxigenada, ela é usada em tratamentos periodontais, gengivites, para gengiva, não para clareamento. E na internet eu já tive vários pacientes que chegaram no consultório com dente manchado, porque foram fazer essas soluções que vendem na internet e lógico que foram mal sucedidas, né? Afinal, o cirurgião dentista estuda durante 5 anos, sabendo o que vai fazer, né? Não é possível que a internet vai substituir isso. Dudu, mas a partir do negócio que o professor dentista morreu com o negócio do dente, então isso aí pode cair por terra, viu? Cuidado, tá? Lucas Couto, da cidade de Resende. Ó, sua resposta foi pra aí. Vamos ver se nós temos mais uma aqui, ó. Devo sempre procurar por flúor na pasta de dente antes de comprar? Luísa Machado, da cidade de Resende. O flúor, ele pode ser um grande amigo ou um péssimo amigo. Vamos lá. Porque hoje em dia, as águas nos tratamentos já vêm com uma quantidade de flúor necessário. Porque o flúor é uma substância que protege o dente contra a cárie. Então ele faz uma proteção. Porém, como tudo na vida em excesso causa problema. Aí causa uma doença chamada fluorose, que é os dentes ficar manchados de branco. Né? Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque a água já tem flúor, a pasta já tem a quantidade de flúor necessária pela Anvisa e aprovada. Se a pessoa começa a usar flúor sozinho em casa, então ela vai potencializar e pode causar uma doença chamada fluorose. Então tudo tem que ser dentro do limite. Dudu, hoje, eu sei, é engraçado, tem algumas perguntas que elas são corriqueiras dentro do programa, sobre empregos, né? Quando a firma tem, uma empresa tem grandes empregados, eu gosto de saber isso porque isso gera economia. Agora, a pergunta para vocês, que todos os profissionais que passam aqui, hoje, atualmente, com toda a tecnologia que vocês têm nas mãos de vocês, hoje só se perde um dente, quem quer? Então, lógico que existe acidentes, como uma fratura de dente, mas acredito que a odontologia está muito próxima da condição financeira de todo mundo. As prefeituras estão fazendo um grande trabalho em relação à odontologia, que não existia antigamente, hoje em dia já existe, tá? Tem o projeto Sorriso Brasil também, que é muito... Sorriso Brasil mesmo, que é muito interessante. Não é bem minha área dentro do SUS, mas eu já trabalhei na UPA, tudo. Então hoje em dia você tem emergência, hoje em dia você tem vários recursos que dá para você amenizar e não esperar que chegue a se perder um dente, né? É que infelizmente ainda é cultural, as pessoas chegam, elas não querem tratar, elas querem extrair mesmo, arranca esse dente. Prefiro que aquele sorriso vazio, né? Aí depois a gente ainda brinca nas redes sociais, quando a pessoa se apronta maravilhosamente bem e bate uma foto com aquele sorriso, aí aquela cara enorme tá no dente, a gente brinca assim, deu cupim na mobília. Principalmente no pé do sofá, que é o dente. Deixa eu ver aqui. Então, olha só, deixa eu falar aqui, Dudu. Hoje, 15 de maio, gente, olha só, é dia do assistente social, que nesse período de pandemia estão trabalhando horrores, né? Para dar uma melhora na vida das pessoas que estão passando por esse período horroroso. Tem mais um aqui, ó? Tem. Ó, 15 de maio, também, Dia Internacional da Família. Você tem notado, antes de eu me despedir de você tem notado que as famílias, nesse período, você acha que eles estão se aproximando mais, Dudu? Você tem, ainda mais você, que também tem uma outra função, que é no Centro dos Idosos da cidade de Barra Mansa, e você acha que os familiares estão mais próximos? Eu acredito que nós estamos vivendo um momento atípico, que jamais qualquer um imaginou viver um dia. E eu acho que o amor está sendo o melhor remédio para tudo. Então o amor entre a família, a união, a parceria está sendo fundamental para que todos consigam passar com um psicológico tranquilo, né? E lembrando que a maior vacina contra o Covid-19 é o isolamento. É ficar em casa, sair só extremamente necessário, cuidar da sua família, cuidar daqueles que você gosta, daqueles que você ama,
que isso é muito importante. Tá certo. Olha só, Dudu, eu quero agradecer mais uma vez a sua presença. Você sabe que eu vou ter que ir para um intervalozinho e as portas estão sempre abertas quando você quiser voltar aqui, tá bom? A gente se fala pelo decorrer do caminho, tá bom? Olha só, delícia, eu vou para o intervalo, mas eu volto com muito mais Tá Aí para Todos aqui na tela da Band. Não sai daí não, daqui a pouco aqui na tela o deputado federal Antônio Furtado. Segura aí, tá bom? Fui, já tô de volta. Obrigado. Vamos. Deputado, boa tarde. Gosto quando passa por Barra Mansa e faz o fervo aqui na minha tela. Aliás, vamos começar com uma notícia, gente. Olha aqui, ó. Ó, olha aí, mais um, né? O Teixeira pede demissão do Ministério da Saúde. Como que fica agora? Mais uma baixa no governo. Como é que fica isso? Bom, boa tarde, meu caro amigo Taí, boa tarde a todos. Nós lamentamos que haja, em menos de um mês de serviços, do doutor Nelson Tais... Se você quiser tirar a máscara aqui dentro, aqui a gente já pode. Né? Eu agradeço, mas eu tenho como uma questão de exemplo pessoal a manutenção da máscara. Como eu falo alto, eu acho que vai dar para me ouvir. Então tá bom, então vamos nós. Bom, veja só. A gente lamenta muito que o ministro Nelson Tais não tenha permanecido no ministério. É um momento onde deveríamos estar cada vez mais unidos, tendo em vista que o coronavírus está fazendo um grande estrago no mundo. No mundo são 4 milhões de pessoas infectadas, já faleceram mais de 300 mil pessoas. No Brasil nós temos um número de 205 mil pessoas que estão infectadas e 15 mil mortes. Mas a gente tem que entender que, infelizmente, eu acredito que o ministro percebeu que não havia condições dele se manter ali. Houve uma discordância entre ele e o presidente a respeito da cloroquina. A cloroquina é um medicamento que, como falou o ministro, ele tem efeitos colaterais. Alguns dizem até que ele é capaz de causar nos pacientes o chamado ataque cardíaco. Assim sendo, existe hoje um protocolo do SUS que diz que a cloroquina só deve ser usada em casos de pacientes graves. E o nosso presidente quer mudar isso, quer que o tratamento comece logo no início. Então foi uma discordância de um assunto técnico. O ministro Nelson Tais, médico, entendeu que ele não podia permanecer. Eu lamento, porque a saúde é algo muito sério, especialmente nesse momento, e nós precisamos ter alguém que possa suportar as dificuldades, que possa, de fato, iluminar o caminho dos brasileiros para que nós possamos vencer a pandemia. Deputado, essas baixas dentro do governo, e ainda mais nos setores mais importantes, né? Um dos mais importantes, como você acabou de dizer, a saúde é muito importante para o cidadão. Isso deixa a base do governo, os alicerces do governo, que até um certo tempo estava vindo muito bem, isso começa a mexer, a população fica... Que decisão é essa? Até quando vai isso? As baixas estão sendo recorrentes, isso é perigoso para o governo? Eu entendo que é perigoso sim, e que é muito importante que haja o diálogo. O diálogo. Quando você nomeia um ministro, qual é a essência? Você tem confiança nele. Ele é um especialista, senão não teria sido nomeado. Ou você dá uma carta branca, ou que parece ele dá uma carta bege, né? Uma carta marfim. Tem um parâmetro aí. É porque, olha, a gente está lidando com um profissional que é médico. O médico, ele tem anos e anos de estudo e ele sabe muito bem o que ele está fazendo. Não se escolhe aleatoriamente alguém para ser ministro da Saúde. Agora, a partir do momento que começam a existir choques, veja, eu vou lhe dar um exemplo importante. Ontem eu assisti uma palestra do ministro Luiz Fux. Ele é ministro do Supremo Tribunal Federal. Sim. E agora, em setembro, ele vai ser o presidente do STF. Ele falou que existe hoje no direito o chamado princípio da humildade judicial. O que é isso? O juiz ele tem poder de sentenciar? Tem. Só que ele, para ele tomar uma boa decisão num processo, ele deve ouvir especialistas, porque nenhum de nós tem conhecimento enciclopédico. Nós não sabemos tudo. Então, se vale isso, hoje, a Justiça está deliberando que, embora o juiz tenha o poder, ele deve antes realizar audiências públicas, consultar especialistas, ele normalmente se socorre de um perito num processo, ouvindo partes, para tomar uma boa decisão. A gente tem que dar prevalência, nesse momento, aos profissionais da saúde. Eu entendo que é um caso de ter mais diálogo e humildade. Dessa forma, o governo vai certamente ter uma boa performance e ajudar todos os brasileiros. Tá certo. Nesse momento, o autoritarismo tem que ficar um pouquinho à parte. Veja só, a gente sabe, vamos fazer uma breve análise do presidente Bolsonaro. Ele
ele vem de uma escola e de todo um aprendizado militar, onde a hierarquia é um princípio muito importante. A hierarquia ela é fundamental para que não haja atos de insubordinação. Só que nesse caso, a gente não deve ter uma hierarquia tão verticalizada como a gente está vendo no governo. Na minha opinião, política é a arte do consenso. A gente tem que conversar. Da mesma forma que o presidente hoje conversa com os chamados políticos do Centrão e busca aumentar a sua base no Congresso para ter os seus projetos aprovados, na minha opinião, saber ouvir os ministros, dialogar com eles, vai levar o Brasil a melhores resultados. Nem tudo pode ser na base da imposição. Não estamos aqui retirando a legitimidade do presidente. Ele foi eleito, ele teve 57 milhões de votos. Ele está lá porque a maioria dos brasileiros assim decidiram. Mas tem um detalhe que ninguém governa sozinho, né? Por isso Exatamente. você tem uma coordenação junto à sua gestão. Claro. Você não governaria sozinho, eu quero isso, eu não quero isso. Senão não precisava ter nenhum ministro, não é verdade? Não precisava ter deputados estaduais representando, federais representando. As partes mandavam em tudo e pronto, acabou. Seria um imperialismo por demais. E não é. E não nós vivemos numa democracia onde nós temos 3 poderes, o legislativo, o executivo e o judiciário. A ideia é que um poder possa fiscalizar o outro, que esses poderes sejam independentes, mas que sejam harmônicos entre si. Na minha opinião, está faltando essa harmonia. Uma harmonia onde nós temos mentes no Brasil que são mentes privilegiadas, de pessoas que estudaram anos e anos, e nesse momento de uma crise que é mundial e que tem reflexos sérios aqui no Brasil, ora, o Brasil é o 7º país do mundo em maior número de casos de coronavírus. A gente precisa de união, a gente precisa ter essa humildade, precisa ouvir as pessoas e respeitar a opinião dos técnicos. Vamos lá, você acabou de tocar no assunto do que o Brasil é o 7º nos casos. Agora, estamos vendo também uma incoerência da população quando se libera o comércio, que é necessário, sim, mas com todas as prevenções, com todos os limites para que a economia retome. Correto? Agora, eu particularmente tenho visto que muitas dessas pessoas que estão circulando pela rua não têm tanta necessidade de estar pela rua. A sua opinião? Porque toda sexta-feira você tem feito algumas lives falando sobre esse enfrentamento realizado contra o Covid. Como é que fica isso? Perfeito. Primeiro, te agradecer muito essa pergunta, porque o tema da minha live de hoje, às 19 horas, é justamente isso. Como reabrir o comércio, que isso é importante para a economia, sem que haja aglomerações. Ora, reabrir o comércio não significa dizer que acabou a pandemia, que as pessoas podem ir às compras à vontade, não é isso. Nós sabemos que as pessoas não podem perder os seus empregos. Infelizmente, está aumentando o número de desempregados. As empresas não estão tendo condições, já que estão fechadas, de pagar os salários. A minha opinião é a seguinte: precisamos apelar para a conscientização da população. O cidadão, ele deve permanecer em casa. As pessoas que podem, em tese, sair, são aquelas que realizam atividades essenciais, são aqueles que têm que trabalhar. Agora, sabemos... Isso inclui profissionais de saúde, profissionais né, o policiamento, isso não tem jeito. Mas aí, que vem a contrapartida da população, é não respeitar os limites. Fica difícil para qualquer governo. Esse é o grande não problema. É só na cidade de Barra Mansa, Volta Redonda, Barra do Piraí, nas 72 que eu atinjo. Isso é para todo o Brasil. Se a população também não colaborar, nenhum governo vai conseguir colocar um freio. A melhor forma hoje de lutar contra o coronavírus é o isolamento social. 150 países no mundo estão adotando esse isolamento. Nós sabemos que, infelizmente, o número de mortes, esse número aumentou no Brasil. Logo, nós precisamos ter cuidado. Por quê? Só dar um exemplo. Com muita reavaliação, em Barra Mansa, em Volta Redonda, em Pinheiral, o comércio estava fechado e ele foi reaberto até 2 semanas atrás, um pouco antes do Dia das Mães. O que se percebeu foi uma corrida desenfreada da população às lojas para fazer as compras. Por que não encarregar uma pessoa da família para realizar essa compra? Sabe o que está acontecendo? Já há uma orientação de que o comércio vai ter que fechar. E podemos chegar, tá aí, no chamado lockdown. O que é o lockdown? É aquele isolamento total, onde as pessoas vão ser obrigadas a ficar nas suas casas, mas olha, sob pena de multa. Eu acho que vai chegar.
vai chegar, porque aí sim vai ter todo o poder público, vai ter que... Aí terá que ser a palavra imperialismo, porque só forçando, porque tem certas situações que o brasileiro ele paga para ver, ele vira um São Tomé, na verdade, ele paga para ver, mas aí tem que ter, a coerência tem que ser colocada para fora porque não foi seguida, e aí sim, é lei e pronto, acabou. Ou faz, ou faz. Vai acabar chegando nisso. Sim, olha só, a gente já percebe aqui no estado do Rio de Janeiro, Niterói, já fez o lockdown. Do dia 11 de maio até o dia 15, data de hoje, a cidade já se fechou. Já há uma multa de R$180 para quem for pego na rua sem ter uma justificativa. E o reincidente paga o dobro, 360. Poderá haver até uma prisão, aí fica difícil, Veja né? só, deixa eu lhe explicar esse fato. É porque no início soltaram 7 mil presos. Aí não é um pouco também incoerente prender alguém? Completamente incoerente. Há inclusive uma orientação de que os juízes eles flexibilizem o regime de cumprimento de pena, saindo do fechado para o semiaberto. Por quê? Para evitar que haja concentração em presídios e isso possa aumentar a disseminação do coronavírus. Mas a gente tem que entender que é plenamente possível que essa pessoa que está, em tese, frustrando o lockdown, essa quarentena mais restrita, essa quarentena total, perfeitamente possível que ela seja levada à delegacia e autuada. Mas vai ser autuada num crime que é transgressão de medida sanitária. Esse crime tem uma pena abaixo de 2 anos. Logo, a pessoa vai à delegacia, é feito um registro em seu desfavor, ela assina um termo e ela vai para casa. Mas aí, ela já está em tese, até podendo perder a sua primariedade. Olha só, eu vou ter que ir para o intervalo, a gente volta já. Olha só, antes de eu ir para o intervalo, deixa eu dar uma notícia boa. Eu gosto muito, acho que é uma das apresentadoras mais queridas da televisão brasileira. Está aqui no portal da Band, olha só. Ana Maria Braga agradece Nossa Senhora de Fátima pela cura do câncer. Mais uma vez, essa mulher guerreira conseguiu derrubar. Então, é muito legal dar uma notícia dessa. Eu faço aquela linha, né? Eu não vou falar muito lá da outra emissora, mas Ana Maria Braga não é da outra emissora, ela é Brasil. E eu faço questão de dar essa notícia. Beijo no corpo, que a alma agradece. Sai daí não, eu volto já já. Estamos de volta a contar aí para todos. Infelizmente é o nosso último bloco, mas eu ainda estou aqui com o deputado federal Antônio Furtado. Deputado, há uma verdade que a nossa região, por ordem do MP, poderá ter que acolher pessoas de outros, até mesmo de outros estados, cidades circunvizinhas e até outros estados na nossa região, mas será que nós estamos preparados para isso? Veja, amigo, essa é uma pergunta importante. A gente tem que entender que a nossa Constituição Federal, ela fala que o direito mais sagrado que nós temos é o direito à vida. Ora, como é que isso funciona? Evidentemente que cada município se prepara o melhor que pode, cria hospitais de campanha, investe na abertura de leitos, visando atender os seus munícipes, ou seja, os seus cidadãos. Mas, atualmente, esses municípios são obrigados a informar ao Estado como está a taxa de ocupação dos leitos. Então, se, por exemplo, um determinado município está com metade da ocupação de leitos, tem 50% ainda vago, é claro que pode haver um agravamento da pandemia e esses leitos serem necessários para os moradores. Mas se chegar um paciente de um município distante pedindo ajuda entre a vida e a morte, existe até um dever de humanidade de receber esse paciente, de colocá-lo no CTI, de permitir que ele use o respirador. Então, de fato, é uma coisa complexa. Por quê? Porque alguns vão dizer, mas se esse paciente de fora vem, ele está tomando o leito de alguém do próprio município. Como é que você resolve isso? Então, aí vem uma pergunta que eu não posso calar, não tem jeito. Pô, não, olha só, como que dentro de um esquema desse de pandemia acontecendo, e aí a cidade, ou a cidade em si que eu falo, os governantes, e aí eles conseguem de imediato colocar leitos para a população, até mesmo de fora. E agora, acabou a pandemia, a saúde torna a voltar para o caos. Tem explicação isso? Por que conseguem ter todo esse olhar para a saúde dentro de um período de pandemia e quando eles estão fora, a população não tem acesso com tanta facilidade, com tantos recursos para a população? Não entra na minha cabeça. Tá aí, na minha opinião, infelizmente,
a saúde não está melhorando agora por conta da pandemia. Ela continua o caos. Tanto que as pessoas são obrigadas a ficar em casa, a se confinar, para dar tempo de que novos leitos sejam criados, novos hospitais sejam reformados. Eu vou lhe dar um dado que talvez você não tenha. Nós temos 4 hospitais federais no Rio de Janeiro que juntos poderiam estar oferecendo 1.800 leitos. Sabe qual é o problema? Não tem médicos, não tem enfermeiros. Faltam pessoas, recursos humanos. Logo, a saúde no Brasil é uma grande bagunça. Essa é a verdade. Eita. O SUS, ele não funciona. Deputado federal eleito com mais de 104 mil votos. 104, é isso? 104 mil 104 votos. mil votos. Olha a opinião disso. Eu não estou aqui para mentir. Precisa mudar, não precisa? Precisa mudar com urgência. Que a pandemia possa ser um marco de uma grande transformação no Brasil, para que as pessoas possam ter um atendimento de saúde de qualidade. Meu tempo está acabando. Volta mais vezes. Amigo, vai ser para mim uma satisfação. Obrigado por me receber. Olha só, sextou na tela do Tá Aí para todos, mas não se esqueça que segunda-feira nós temos um encontro marcado às 13 horas da tarde aqui na tela da Band. Beijo no corpo, que o final de semana agradece. Sextou! Ó, só para deixar clarinho para você, tô levinho, tá? Fui, amei a minha tarde. Obrigado. Whatever we do, it's only me, it's only you. Wherever we go to, whatever we do, it's only me, it's only you. But I just couldn't feel my feet.